Olá, então vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje vai ser um treino basicamente de paráfrase, ok? Então prestem muita atenção no conteúdo, eu vou dar alguns toquezinhos que ajudam vocês, porque é o seguinte, gente, paráfrase você nada mais é, como nós já vimos, do que você recontar uma história, um artigo que você leu, enfim, com as suas próprias palavras, mas sem mudar o contexto do texto, sem mudar os personagens, sem mudar o que aconteceu. Você tem que ser fiel ao texto. Isso é uma arte, a gente saber recontar as coisas, preservando a essência do que nós vimos, é uma arte. Na página 40, nós já vimos nas aulas anteriores a fábula da raposa e as uvas. Então, releiam essa fábula e aí vocês vão escrever uma paráfrase, ou seja, vocês vão escrever recontando a fábula, sem alterar os personagens, sem alterar a ideia do texto, sem alterar os fatos que aconteceram, mas com as suas próprias palavras. Na página 41, eu novamente reforço alguns pontos que a gente vai massificar, porque são importantíssimos. Veja, parafrasear um texto, devemos usar nossas próprias palavras, sem alterar os fatos narrados, né? Então, preservar as informações mais importantes do texto original, expor as informações usando o seu próprio vocabulário, suas próprias frases. Na página 42, temos mais uma fábula de Esopo, Os Viajantes e o Urso. Leiam comigo. 2 amigos viajavam juntos pelo mesmo caminho, quando um urso apareceu de repente. O homem que ia na frente subiu numa árvore e lá se escondeu, e o outro, estando para ser apanhado, caiu no chão e fingiu-se de morto. Quando o urso aproximou dele o focinho e o revirou de todos os lados, ele reteve a respiração, pois dizem que o urso não toca em nenhum animal morto. Depois que o urso se afastou, o homem que estava na árvore desceu e perguntou o que o urso lhe havia dito ao ouvido. E o outro disse: ele me aconselhou a não mais viajar daqui para frente com aqueles amigos que não ficam por perto na hora do perigo. Descendo a página, vocês vão ter que escrever os significados ou expressões destacadas que tem no texto. Reter e pôr à prova. Uma dica tranquila para você conseguir traduzir uma palavra é o contexto do texto. Veja, reter está aqui, reteve. Por mais que você não saiba o que significa, quando o urso se aproximou dele, o focinho revirou de todos os lados, ele reteve a respiração. O que é reter a respiração? Né? Então, às vezes, com o próprio contexto do texto, você consegue ter uma ideia, né, pelo menos do que a palavra está querendo dizer. E a outra questão é pôr à prova. Na moral da fábula, o que é pôr à prova? Né? Aqui, a fábula mostra que as desgraças põem à prova os verdadeiros amigos. Então, pôr à prova. O que será que isso quer dizer? Leiam com calma e tentem responder. Vocês também podem usar o bom e velho dicionário. E hoje em dia, professor, você está antigo, também tem as consultas na internet. Na página 43, nós vamos fazer um treinamento de identificar referências no texto. Poder entender a que determinadas coisas se referem. Então, está reproduzindo um trecho
onde diz: o homem que ia na frente subiu numa árvore e lá se escondeu. E o outro, estando para ser apanhado, caiu no chão e fingiu-se de morto. Quando o urso aproximou dele o focinho e o revirou de todos os lados, ele reteve a respiração. Reticências. Lembre que o sinal de reticências, aproveitando, indica que continua. Então vem aqui embaixo. Identifique o termo a que estas palavras se referem. Quais palavras? As que estão aqui em azul. Sublinhado em azul e estão aqui embaixo. Então, lá. Ao que lá se refere? Esse lá aqui se refere a quê? Então, vocês vão ter que ler o texto e escrever aqui na frente. Eu vou fazer essa com vocês. Ó. O homem que ia na frente subiu numa árvore e lá se escondeu. Ou seja, lá aonde ele se escondeu? Se escondeu numa árvore. Então, vocês escrevam aqui numa árvore. E aí vocês vão tentar, relendo esse trecho da fábula quantas vezes necessário for, identificar a que se refere outro, a que se refere o e a que se refere esse ele. Então, esse outro, esse ele e esse o é o que vocês vão identificar que se refere e completar aqui na frente, que nem nós fizemos com o lá. Na página 44, nós temos aqui alguns provérbios. E embaixo, uma paráfrase desse provérbio. Então veja o provérbio. Antes só do que mal acompanhado. Como que ficou a paráfrase? Antes ficar sozinho do que em má companhia. Eu disse a mesma coisa, só que com as minhas palavras. Outro provérbio. Em cavalo dado, não se olham os dentes. Paráfrase. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando se ganha um presente, deve apreciá-lo. Ou seja, ganhei um presente, ok, maravilha, eu fico feliz. E aí vocês têm mais 3 provérbios. Cada macaco no seu galho. Quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Uma andorinha só não faz verão. Então, vocês têm que entender o que está querendo dizer cada um desses provérbios e fazer a paráfrase de cada um deles, ou seja, escrever o que eles querem dizer, mas com as suas palavras. Uma coisa que ajuda muito a escrever paráfrase é você utilizar de sinônimos e antônimos. Exemplo, então, de sinônimo e antônimo. Sinônimo são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Exemplo nas frases abaixo. O atleta treinou muito, mas perdeu o jogo. O atleta treinou muito, mas perdeu a partida. Percebam, eu troquei jogo por partida, são palavras diferentes e com o mesmo significado. Agora, antônimos são palavras com significados opostos, diferentes, mas opostos. Exemplo, ele era fraco, ele não era forte. Eu troquei o fraco pelo seu oposto, que é forte. E tive que colocar o não era, para que a frase tivesse concordância. Quando vocês terminarem tudo, releiam novamente a fábula Os Viajantes e o Urso, da página 42, e façam uma paráfrase desta fábula. Chegamos ao final da nossa aula de língua portuguesa de hoje. Os recadinhos que eu tinha prometido da semana que vem é o seguinte. A semana que vem não vou passar atividade nenhuma. Uhul! Vou poder dormir e brincar. Quem já fez, quem está fazendo tudo em dia, quem não está com dúvida, ok, aproveite. Agora, aqueles que ainda estão com matéria atrasada, que ainda não fizeram tudo, aproveita essa semana para colocar em dia. Tá? Quanto mais rápido você fizer, mais tempo na semana para dar uma descansada você vai ter. Embora nós não tenhamos atividade a semana que vem, o professor continua à disposição. O que vocês precisarem, pode mandar mensagem de vídeo, de áudio, de texto, que a gente vai estar interagindo, tá bom?
Olha, que Deus abençoe a todos, um enorme abraço, um excelente final de semana para vocês.